Nada como uma historinha clássica. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! The Crybaby foi a 71ª tira diária do Fantasma, com texto de Lee Falk e arte de Wilson McCoy. Foi publicada entre 25 de agosto e 1º de novembro de 1958 e traz uma interessante história em que o fantasma ajuda um garoto a lidar com bullying. Aqui no Brasil, essa história foi publicada com 2 títulos diferentes. Da primeira vez em que ela foi publicada, ali em 1959, foi intitulada O Valentão, na Fantasma número 37 da RGE. Já nas vezes seguintes em que ela reapareceu no Brasil, foi intitulada simplesmente O Bebê Chorão, uma tradução literal do seu título. Você já sabe que no final desse vídeo vai rolar aquela galeria de capas com várias edições dessa história ao redor do mundo. A história começa com uma rememoração da origem do fantasma e inclusive tem aqui uma curiosidade. Nessa história o fantasma é identificado erroneamente como sendo o 16º da linhagem, quando na realidade a história é com o 21º. Deslizes de Falk e McCoy. Nós temos a professora de matemática chamando um aluno de nome Michael para responder uma pergunta sobre raiz quadrada. Michael, que estava desenhando uma mulher durante a aula, não sabe que raiz quadrada é um conceito matemático e começa a tentar explicar a partir de árvores. É quando a professora pede que Cécio, um outro aluno, dê um exemplo de raiz quadrada, o que o menino faz. Aborrecido com o fato de ter sido ridicularizado em público por Cécio, Mike, que se revela ao longo da história um desses valentões, começa a perseguir o pobre do menino. É o famoso "te pego lá fora, você vai ver na saída", que era o terror dos meninos da minha geração. É quando começa o martírio do pobre Cécio, que vai ser perseguido ao longo da semana por esse valentão que se vale do seu tamanho, da sua força, para oprimir os menores. Não satisfeito em maltratar o pobre Cécio, Michael ainda chama outros garotos para verem como ele maltrata o menino. Cécio não tem coragem de dizer para sua mãe o que estava acontecendo. Sua mãe lavava roupa para fora, eles tinham uma vida muito difícil, uma vida muito pobre. E mais tarde a gente fica sabendo que o pai dele morreu quando ele era muito pequeno. E então o pobre menino vai sofrendo aquilo ali. E a mãe vai reclamando com ele, porque ele perdeu os óculos, tá chegando com as roupas sujas e rasgadas e ele não diz nada. Certo dia a mãe de Cécio pede que ele leve uma cesta de roupas para uma cliente, uma cesta de roupas que ela já tinha acabado de lavar. No caminho, Cécio é encontrado por Michael e pelos outros valentões, que acabam batendo novamente no garoto e derrubando-o na lama. Isso faz com que as roupas da freguesa de sua mãe fiquem completamente imundas. Cécio tenta resolver a situação passando água do rio nas roupas, mas não adianta, as roupas ficam sujas e a cliente diz que não vai mais contratar os serviços da mãe de Cécio. Triste por ter decepcionado sua mãe, que acabou perdendo com isso uma de suas fontes de renda, e totalmente desesperado com o fato de todo dia estar sendo perseguido por aquele valentão, Cécio começa a andar meio sem rumo, andar sem pensar e acaba se perdendo na floresta que circunda a cidade na qual ele vive. E numa decisão tipicamente infantil, Cécio chega à conclusão de que é melhor ele não voltar para casa, que a mãe dele vai estar melhor sem ter que sustentá-lo. O menino pega no sono encostado em uma árvore sem ter a noção de que aquilo ali é a floresta e há um tigre que começa a espreitá-lo. Para sua sorte, quem está na caça a esse tigre é o fantasma. Note-se que aqui nós ainda não temos aquela ideia que mais tarde vai ser construída por Falk de que o fantasma só caça para comer. Aparentemente, nessa história, eles estão simplesmente caçando um tigre. Quando o garoto está para ser atacado pelo tigre, ele é salvo pelo espírito que anda, que munido apenas de uma lança, consegue derrotar aquele imenso felino.
O fantasma então vai conversar com aquele garoto e de início o garoto até pensa que ele é um bandido, afinal de contas ele está usando uma máscara. Era muito comum, inclusive, em várias histórias do fantasma, as pessoas acharem que ele era um bandido por estar escondendo seu rosto numa máscara. E ele sempre dava uma resposta ótima, ele: eu não sou um bandido, mas a máscara é uma história muito longa para o momento. O fantasma então conversa com Cécio, que diz que a vida dele está arruinada, apesar de ele ter apenas 11 anos de idade. O fantasma acha muito estranho uma vida arruinada nessa idade. Cécio então conta para ele tudo o que vinha acontecendo, inclusive o problema que ele estava enfrentando com o valentão e como ele estava triste por ter decepcionado sua mãe. E então ele não tem coragem de voltar para casa. E o fantasma diz para ele: mas e quanto a perder a escola? Ele fala: não, eu tô de férias ainda. Então a gente vê que esse processo de bullying estava sendo tão sério que mesmo durante as férias, Cécio estava sofrendo com isso. O fantasma então tem uma ideia. Ele leva Cécio para a Floresta Negra. Pede aos pigmeus que tragam um médico que atuava ali na selva, o Dr. Lamb, que era muito bem recebido pelas tribos, e pede que o médico lhe faça 2 favores. Um exame completo no menino, que acaba revelando que o garoto está em excelente saúde, e também que leve uma mensagem para a mãe de Cécio. É até interessante que tem uma hora que o fantasma pergunta pelos óculos dele, que ele falou que tinham sido quebrados, e ele diz: não, eu só uso os óculos para ler. Ele realmente não precisa de óculos no dia a dia. De volta à cidade, a mãe de Cécio está terrivelmente preocupada com o filho, já contatou a polícia para tentar encontrá-lo e ninguém consegue. É quando ela recebe a mensagem, a carta escrita por Cécio, dizendo que vai ficar um tempo fora, mas que ele está bem. O médico garante também que ele está bem. E ele também manda um dinheirinho, né? O fantasma acaba mandando uma pequena quantia em dinheiro. E aí começa a nova vida de Cécio. O fantasma imediatamente faz com que ele tire as roupas da cidade e ele se veste à moda nativa e vai vivendo ali, fazendo coisas que a mãe dele nunca deixou que ele fizesse, como por exemplo andar descalço, brincar com outras crianças e de vez em quando se desentendendo. Tem lá um momento, por exemplo, que o menino Cécio ele se desentende com outro garoto da tribo Bandar, que acaba empurrando ele. Quando ele vai chorando pro fantasma, dizendo: ele me bateu, o fantasma diz: bate nele de volta. Tem um momento ótimo nessa história que, vendo tudo isso, o Guram pergunta: esse garoto não devia estar na escola? E o fantasma responde: ele está. Cécio vai mudando completamente. Ele vai brincando com outras crianças, fazendo lutas de vara, subindo em árvores, e toda noite o fantasma faz com que ele escreva uma cartinha para sua mãe dizendo o que ele fez durante o dia e que ele está bem. Essas cartinhas são entregues através do pombo correio do fantasma, que leva até um nativo que sempre deixa a cartinha com uma pequena quantia em dinheiro para a mãe de Cécio. Cécio aprende a usar arco e flecha, aprende a boxear, o fantasma treina com ele, ele vê que o Cécio consegue se mover bem e depois o fantasma põe Cécio para lutar boxe com o campeão de boxe local da categoria infantil. E, gente, é um barato, porque de primeiro o Cécio leva um soco e cai, é claro. E o fantasma explica: é claro que ele te derrubou. Você deixou sua guarda baixa. Você tem que ir lá e revidar. E o fantasma vai vendo o progresso da educação de Cécio. Até o médico volta à casa da mãe de Cécio querendo saber do garoto, mas o médico fala: olha, eu prometi não dizer, eu também acho que eu não ia saber explicar, mas eu te garanto que ele está bem. Com o passar do tempo, Cécio vai ficando cada vez mais confiante, Cécio vai ficando mais forte, ele tem uma atitude mais positiva diante da vida, ele não é mais tão parvo, e vai chegando o momento em que o fantasma está querendo levá-lo de volta para casa porque já é hora. Enquanto isso, em uma vila Vambese, começa um sério problema. Zork, um criador de problemas que foi exilado pelos Vambese, retorna à vila depois de algum tempo. Ele havia sido expulso, mas ele volta aproveitando que os caçadores estavam fora e a vila só tinha idosos, mulheres e crianças. Munido de um porrete, Zork invade a aldeia Vambese e começa a exigir que lhe deem água, comida, bebida e ouro, porque ele deseja
sumir dali de vez, mas ele não vai de mãos vazias, ele quer se vingar dos Van Beze que o expulsaram. Zork age exatamente como que ele é, um fanfarrão, um valentão e um criminoso. Ele maltrata as pessoas e exige que lhe tragam um jumento forte com várias sacolas para ele carregar quanto ouro for possível. Eis que de repente quem chega à vila? O fantasma, com Cécio na garupa de herói. E aí tem um momento ótimo, né, que o fantasma fala assim: bullies, né, valentões, são os mesmos em qualquer lugar. Ele não lembra o seu valentão? E o menino Cécio fala assim: Zork desafia o fantasma para uma briga. E Cécio chega a dizer o seguinte: olha, você não tem como lutar com ele, ele é maior do que você. Assim como Michael era maior do que Cécio. E o nosso herói diz: o fantasma nunca pode recusar um desafio na selva, Cécio. Zork diz o seguinte: eu te desafio para uma luta feito homem, fantasma. Você larga a sua pistola que eu largo o meu porrete. E aí a gente descobre que o porrete que Zork usa é um porrete de metal. Quando o fantasma solta sua arma, Zork automaticamente pega o seu porrete e parte para cima do nosso herói, que com destreza se desvia do primeiro golpe e ataca Zork com tudo que ele tem. Ao longo da luta, Zork vai sendo lançado ao ar diversas vezes e tomando diversos socos até o momento em que ele desiste da luta. E aí tem um momento que o fantasma diz assim: eu não gosto de bater em um homem a não ser que ele peça por isso. E este pediu. Os nativos ficam em polvorosa, agradecidos pelo fantasma, e Cécio olha para o fantasma com um orgulho, com um zelo, uma alegria imensa, e também aprende a clamar pelo espírito que anda. O fantasma deixa Zork preso na aldeia para que ele seja depois entregue às autoridades da selva e parte com a ideia de levar Cécio para casa. Cécio se despede dos amigos que fez, coloca novamente suas roupas, estranha os sapatos e é levado para a cidade pelo fantasma, vestido aqui com seu tradicional sobretudo, óculos e chapéu. Cécio volta para casa e o encontro dele com a mãe é muito bonito. Ele pede desculpas à mãe por tê-la deixado preocupada, pelo que aconteceu. A mãe, nesse ponto, já sabia do que ele vinha sofrendo nas mãos do valentão, que nós ficamos sabendo que, na ausência de Cécio, encontrou outras pessoas a quem incomodar. Afinal, valentões precisam ter suas vítimas. Ao avistar Michael maltratando outro garoto, Cécio resolve finalmente confrontá-lo. E quando Michael tenta enfrentar esse novo Cécio, ele se dá muito mal. Cécio parte para cima de Michael com tudo aquilo que ele aprendeu na floresta. Ele efetivamente derruba Michael numa repetição, num espelho da luta do fantasma com Zork. E ele inclusive repete as mesmas palavras do fantasma: eu não gosto de bater em um homem a não ser que ele peça por isso. E este pediu. Os outros garotos ficam contentes, parabenizam ao Cécio, coisa e tal. E quando o Cécio está voltando para casa, ele fica assim: puxa, eu gostaria que pelo menos ele tivesse visto eu bater no Mike. E aí é quando o fantasma aparece e fala: você acha mesmo que eu ia perder isso? Gente, é uma história muito bacana que termina com o fantasma se despedindo de Cécio, um personagem que infelizmente nunca mais apareceu. Eu espero sinceramente que um dia retomem esse personagem, já que o Tony DePaul de vez em quando resgata do limbo os personagens esquecidos por Falk. Seria bacana se o Tony DePaul também resgatasse Cécio. É muito interessante a gente ver como essa história reflete a época em que ela foi escrita. É uma história do final dos anos 50, então era natural que se tratasse
da questão do bullying de uma forma até curiosa. A solução encontrada pelo fantasma de treinar o garoto para que ele soubesse se defender é uma solução extremamente inteligente. Eu sei que vai ter gente que vai dizer, se fosse hoje a geração Nutella... Gente, eu acho que quem reclama da geração atual chamando de geração Nutella não sabe que a gente era a geração Nutella da nossa geração. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Claro que hoje talvez uma história como essa não fosse escrita exatamente dessa forma. Claro que poderia ter um outro desenvolvimento, mas isso não importa. O que importa é que naquele contexto essa história é muito legal, muito divertida e mostra pra gente um fantasma preocupado com uma situação tão corriqueira quanto o bullying. E ainda assim, nós temos ele enfrentando um homem que é um verdadeiro gigante, algo que era muito comum nas histórias do Lee Falk. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de apoiar o nosso canalzinho, fazendo as suas compras na Amazon, pelos links do Fantasma Brasil, que se encontram na descrição do vídeo. Pode ter certeza que eu vou te agradecer muito. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Assim, você fica por dentro de tudo que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?